E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver a provável escalação do Vasco para a partida de amanhã contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Um jogo que o Vasco precisa vencer para se garantir nas finais do Campeonato Carioca. Beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Devemos ter algumas mudanças no time do Vasco, forçadas por conta de suspensão, mas devemos ter aí novidades na equipe Cruz Maltina, beleza? Vai fazer sua aposta amanhã em Vasco versus Portuguesa, é na PagBet, no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet tu recebe valor, tu ganha aposta sem nenhuma complicação. Além de você ter esse jogo do Vasco versus Portuguesa para você apostar, você também tem a partida entre o Fluminense e Botafogo e tem muitos outros jogos também. Show! Bora ver como é que deve ser a escalação do Cruz Maltino. Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para essa partida de logo mais de amanhã contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês, devemos ter algumas mudanças, algumas voltas importantes no time titular do Vasco. Primeiro, teremos o Léo Jardim como goleiro titular. Isso aí não é novidade para ninguém. O Léo Jardim é um goleiro que praticamente joga todos os jogos. É muito difícil ele ficar de fora de alguma partida. Na zaga deve ser mantido aquele trio, né? Com João Vitor ganhando novamente uma oportunidade no time titular do Vasco. No jogo contra o Marcelo Dias, o Ramon Dias optou por colocar o Robert Rojas. O João Vitor entrou bem no decorrer do jogo, atuando ali mais como lateral direito e deve ganhar uma nova oportunidade aí no time do Vasco, beleza? O Medel jogando como esse zagueiro centralizado mais uma vez. Pode ser que durante a partida, caso seja necessário, o Medel novamente seja adiantado para jogar como volante, como já aconteceu contra o Marcelo Dias, se ele perceber que está perdendo o meio de campo. O Léo deve jogar como zagueiro pelo lado esquerdo, e aí a gente tem aqui essa configuração da zaga do Vasco com o João Vitor tendo um pouco mais de liberdade, o Léo tendo um pouco mais de liberdade para ajudar na construção do jogo, o João Vitor pela direita e o Léo pelo lado esquerdo. Devemos ter a manutenção do Paulo Henrique na equipe titular do Vasco. O Paulo Henrique no último jogo, assim, eu não achei que ele fez uma boa atuação contra o Marcelo Dias. Acho que ele vem pecando um pouco nos últimos jogos na parte técnica. Claro, sempre jogador que entrega muita raça, vai te entregar muita vontade, mas na parte técnica ele não está tão bem nas últimas rodadas. O Paulo Henrique, eu acho assim que ele precisa retomar a confiança, precisa retomar a sua parte técnica, acertar os passes, acertar os cruzamentos, acertar os dribles novamente. É uma arma importante do time do Vasco. Tomara que tenha uma grande atuação contra a Portuguesa amanhã. O Lucas Piton, que vivia a expectativa de uma possível convocação para a seleção brasileira, não foi convocado, mas está já na seleção que é o Vasco. O Lucas Piton vai jogar como titular pelo lado esquerdo do Cruz Maltino, jogo onde ele mais uma vez vai ter muita liberdade para atacar. É claro, os adversários, com o passar do tempo, vendo que essa é uma forma que o Vasco tem de atacar muito forte, estão marcando cada vez mais o lado esquerdo do Vasco com o Lucas Piton, mas mesmo assim a movimentação dele continua muito forte, ainda mais quando o Léo ajuda na construção, quando o Paê cai aqui para ajudar também em gerar jogo, o Vasco consegue criar jogadas, boas situações de gol pelo lado esquerdo. É sempre um lado muito forte do Cruz Maltino. E aí devemos ter novidade na primeira volância do Vasco, para a função de cabeça de área de primeiro volante. Pode ser que jogue o Sforza como titular, eu acho que o Sforza começa o jogo como titular, mas também tem a opção do Matheus Carvalho para iniciar essa partida. Eu particularmente vejo o Matheus Carvalho mais como um segundo volante do que como um primeiro homem de marcação. Acho que o Sforza é mais esse cara de pegada, esse cara mais de marcação do que o Matheus Carvalho. Se for para uma função mais à frente, eu iria de Matheus Carvalho, mas para jogar como primeiro volante eu iria de Sforza. O Sforza deve começar como titular esse jogo, vai ganhar a sua oportunidade de iniciar entre os titulares do Vasco, jogando em São Januário, aproveitando a suspensão do Zé Gabriel para essa partida. Mas também não fiquem surpresos se o Matheus Carvalho iniciar esse jogo como titular de primeiro volante. Inclusive vale o destaque aqui para vocês, mas o Matheus Carvalho, rapaziada, é um jogador que vale todo o destaque, vem tendo boas atuações, todos os jogos que ele entra vem entrando muito bem, e por isso sim merece ali ganhar uma oportunidade também no time do Vasco, iniciar um jogo como titular, algo ali quem sabe parecido com isso. Matheus Carvalho vem sendo um jogador bem importante para o Vasco ao decorrer dessa temporada de 2024, pelo menos nesse início de temporada ele vem entrando muito bem, vem fazendo grandes atuações. Não à toa a torcida do Vasco está elogiando o Matheus Carvalho e está abraçando o jogador. Quem deve jogar um pouquinho mais à frente é o Galdames, atuando como esse segundo volante, como esse segundo homem de meio de campo. É um jogador que eu gosto bastante, vem fazendo boas atuações, é um cara que trabalha bem entre linhas, consegue encontrar bons passes, é um cara que consegue cadenciar
gerenciar o jogo pro time do Vasco, então o Galdames também vai ser importante pro Vasco nesse jogo contra a Portuguesa. Jogando um pouquinho mais à frente, como esse meio de criação, esse meio armador vai ser o Payet, obviamente, e aí o Payet retornando, né, tava gripado, tava meio que doente, agora retornando ao time titular do Vasco. A gente sabe a importância que é o Payet, principalmente quando ele joga flutuando entre linhas, ele é muito importante pro time do Vasco, porque ele consegue encontrar passe, ele consegue gerar jogo, ele consegue fazer boas jogadas, ele consegue de fato ser um jogador que é diferente, que é diferenciado. O que ele gera de jogo pro Vasco, indo pela esquerda com o Piton, indo pela direita, conseguindo enfiar passes para o Verratti ou pro próprio David, é muito grande. Então o Payet é um jogador essencial nesse time do Vasco, é muito bom ter ele de volta à equipe. E aí, jogando mais à frente, no comando de ataque, o Vasco vai ter o David atuando aqui mais aberto pelo lado direito em tese, mas o David cola muito no Verratti para ser um segundo atacante, flutua até pelo lado esquerdo, joga muito próximo do Verratti, fazendo quase que uma dupla de ataque em vários momentos da partida. O David, que é um jogador que é muito criticado pela torcida do Vasco, entrou no último jogo, fez um gol, teve aí digamos que entrou bem sim no jogo o David na última partida. A gente tem que ser justo, quando o jogador entra bem, quando o jogador entra mal, a gente sempre tenta ser justo aqui no canal. Mas também existe a possibilidade dele entrar com o Adson na equipe titular, mas provavelmente será o David o centroavante, o atacante ao lado do Verratti, que vai ser o centroavante do Vasco, mais uma vez, o goleador, o Pirata, que começou a temporada, a bola não estava entrando, agora as coisas voltaram a acontecer positivamente para o centroavante Cruz Maltino, e com certeza o torcedor do Vasco fica muito feliz. Esse deve ser o time do Vasco que vai enfrentar amanhã a Portuguesa na partida do Campeonato Carioca, a última rodada do Cariocão, que vai começar as fases finais. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, grande abração do Francesco, é nóis e fui!